fiz farmácia, mas eu vou confessar uma coisa para vocês, que provavelmente meus colegas de escola concordariam, que eu era uma criança um pouco estranha. E o que eu quero dizer com isso? Eu tive uma experiência que era muito, muito incomum, que era esse negócio da pré-iniciação científica, que ninguém sabe que existe. Pelo menos quando eu estava na universidade, ninguém sabia que existia. Não sei se vocês estão todos familiarizados com a iniciação científica, que é esse momento da graduação, que você tem a oportunidade de começar a ir participar de um grupo de pesquisa, e é quando a maioria das pessoas é iniciada, por isso que se chama iniciação, à pesquisa acadêmica. Mas existe uma versão júnior para alunos da educação básica. Então, se você quer conhecer e aprender o processo de pesquisa, ter contato com um grupo de pesquisa antes de estar na graduação, existe a pré-iniciação científica. E eu participei desse programa que havia na USP. Foi um parto para entrar nesse programa, porque o programa existia e ninguém nunca tinha se candidatado. Então, ninguém sabia como que fazia para entrar. Mas isso significa que eu cheguei no laboratório, eu era muito, muito pequeno. E aí eu fiquei muitos anos no laboratório desse professor, que se chamava Laboratório de Reparo de DNA, que eu vou mostrar uma foto para vocês já já, que me abriu as portas. Ele falou, você quer ser cientista? Vem aí, vem aqui acompanhar algum aluno de mestrado e aprender a cultivar células e vamos ver o que dá. Nesse processo depois, aí sim eu entrei na graduação em algum momento, e aí eu entrei na iniciação científica, depois eu participei de um projeto como pesquisador colaborador na Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, a Unicamp, num centro que se chamava Structural Genomics Consortium. Aqui embaixo, não sei se dá para ver por causa das cadeiras, mas tem um pouquinho desses logos que deixam mais visual algumas das instituições pelas quais eu passei. Depois, na parte profissional, eu saí da bancada do laboratório e fui para a parte clínica, trabalhar na Roche, que é uma indústria farmacêutica grande, com estudos clínicos, que eu acho que depois da pandemia, talvez todo mundo sabe que antes de uma droga ou uma vacina chegar no mercado, a gente idealmente vai ter um estudo de fase 1, fase 2, fase 3, que é quando a gente testa uma molécula em seres humanos para ver se ela é segura e eficaz. E agora eu trabalho ainda na indústria farmacêutica como cientista clínico. Aí aqui nesse percurso é isso, eu passei por laboratório, trabalhei com descoberta de drogas, que é muito bom em português, porque a gente fala drogas, as pessoas têm uma leitura não muito lícita disso, né? Em inglês é drug discovery, em português seria descoberta de fármacos. Agora eu trabalho com pesquisa clínica e meu sonho de infância era ser cientista, mas o meu sonho de crescido é ser artista. Então a gente tem uma interseção aí interessante. Aqui é aquele exercício de onde está o Wall-E, aí vocês podem tentar me achar no meio desse pessoal. Bom, digo para vocês que todos eles eram alunos de doutorado ou eles eram pesquisadores de pós-doutorado no laboratório, e aí essa foi a primeira vez que eu fui no laboratório. E eu tinha 13 anos e eu estou perdido aí no meio desse povo. Então começou assim. Eu particularmente gosto muito dessa foto, porque ela representa essa trajetória. Nesse tempo no laboratório, fiz várias coisas. Essa imagem aqui é uma imagem que eu usei no meu TCC. Não vamos entrar em detalhes, tá bom? Não fiquem preocupados, mas eu acho que é só um exemplo que eu estou chamando ali de vida de laboratório, de um dos projetos que foi um dos principais projetos que eu trabalhei. E ali a gente tinha uma pergunta, que era, será que eu consigo achar moléculas para uma via específica dentro das células que levaria as células tumorais à morte? Que não fosse a quimioterapia, né, porque a quimioterapia tem vários efeitos, e o laboratório que eu trabalhava, a gente estudava os mecanismos que a gente chama de reparo de DNA. Porque, sim, às vezes o DNA também precisa ser cuidado, também precisa ser reparado. E aí aqui era o pipeline que eu fazia, desde produzir as proteínas que eu estudava em bactérias, até fazer o que a gente chama de screening, fazer um teste de expressão, se essas bactérias produziam a proteína que eu queria. E aí eu testava várias moléculas para ver quais delas afetavam essa proteína. E aí, no final, eu cheguei em alguns exemplos que estão aqui no final. Isso tudo que a gente chamaria de desenvolvimento pré-clínico, né? Isso tudo começando na bancada do laboratório. Como que eu começo a pesquisar uma molécula potencialmente eficaz contra, no caso era câncer, mas poderia ter sido outra doença. E aí, enfim, parei aí, porque aí eu saí da universidade para a tristeza do meu orientador, e aí esse projeto não continuou como ele esperava, mas poderia ter continuado, e aí seguiria para as etapas em ensaios, talvez em animais, e depois de muitos anos, talvez em seres humanos, se essas moléculas fossem promissoras, que na verdade, de uma certa forma, é quando eu fecho esse ciclo da minha trajetória, porque estou trabalhando hoje com a parte clínica em seres humanos.
Mas isso era um pouquinho da minha vida de laboratório, só para vocês entenderem esse início desse meu sonho de ser cientista e da formação acadêmica. Mas conheci umas pessoas muito loucas ao longo desse processo. Várias delas eram artistas, são artistas e são designers. E aí eu comecei a achar muito interessante esse mundo das artes. Eu estou falando principalmente de artes visuais, tá? Porque apesar de eu ter vindo desse background muito científico, eu fiz até um curso técnico em música e eu tocava numa orquestra, então tinha um viés artístico muito vinculado à música, mas depois eu entendi possibilidades dentro desse mundo das artes visuais, da arte contemporânea. E aí comecei a explorar, fazer algumas explorações. E vindo de onde eu venho, o meu substrato de criação não poderia ser nada mais, nada menos do que organismos vivos. Isso aqui é um exemplo de uma obra que eu fiz numa exposição do Instituto de Artes da Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, em que é uma obra viva. Na verdade, a gente tem aqui um meio de cultura, tinha todo um contexto, era um grupo de estudos de gênero, enfim. E aí isso aqui, na verdade, era uma estrutura que é feita do que a gente chama de meio de cultura, que são substâncias que nutrem os micro-organismos. Se isso fosse um laboratório, isso estaria numa placa de Petri, aquelas plaquinhas redondinhas, talvez alguns de vocês já tenham visto, que a gente usa para cultivar micro-organismos, fungos, bactérias, enfim. Mas como não estávamos no laboratório, estávamos numa galeria de arte, eu usei isso para fazer essa obra. E a ideia é que era uma obra viva. Então, durante a exposição, essa penugem branca são fungos que foram crescendo em cima dessa estrutura, desse meio de cultura, dentro dessa cúpula. E aí, ao longo da exposição, essa obra ia se modificando. Enfim, isso foi em 2023. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar de uma exposição de arte contemporânea em Los Angeles, nos Estados Unidos, e aí eu fiz essa obra que eu chamei, na minha opinião, muito poeticamente, de corpos apoptóticos, apoptotic bodies. E aí eu acho que isso é um exemplo bem legal dessa interseção de arte e ciência. Porque aquele projeto que eu mostrei, isso aqui, o meu objetivo, por exemplo, fazendo todos esses experimentos, buscando essas moléculas, no final das contas, era como é que eu mato uma célula tumoral mais facilmente? Essa era a minha pergunta científica. O fato é que as células podem morrer de diferentes formas. E existe um tipo de morte celular que se chama apoptose, que é basicamente um suicídio celular. Então a célula fala, a vida está muito difícil, estou me submetendo a muito estresse. A célula tem um burnout, e aí a célula fala, vou morrer. E ela consegue induzir a própria morte, induzir vias metabólicas para que ela morra, e esse tipo de morte tem esse nome que se chama apoptose. E eu estudava esse mecanismo no laboratório. O que eu queria era induzir as células tumorais a entrarem neste ciclo de morte chamado apoptose. Só as tumorais, as células normais não. E no laboratório eu olhava e falava, gente, é lindo isso. É genial que uma célula consiga induzir a sua própria morte e produzir moléculas que internamente vão desfazendo o citoplasma e as organelas, e essa célula ela vai se dissolvendo em umas bolinhas, que são chamadas de corpos apoptóticos. É uma morte silenciosa, é uma morte que eles chamam de uma morte limpa. Não gera inflamação, não gera nenhum escândalo. A célula só morre. E é isso. E eu achava isso muito poético. Aparentemente, o povo do laboratório não achava muito poético. Eles só queriam que o experimento desse certo. Mas eu achava muito poético. E quando eu tive a oportunidade de fazer uma obra como artista, /cientista, solo, eu quis explorar essa ideia. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma instalação que eu fiz no ano passado, em que eu tenho 3 caixas de acrílico, e dentro dessas caixas eu tenho 3 tipos de células humanas que crescem dentro de umas garrafinhas, assim. Aqui não dá para ver a célula, não tinha nenhum microscópio nessa instalação, as pessoas tinham que acreditar no que eu estava falando para elas, que ali dentro tinha células vivas. E aí eu estava tentando conceitualmente trazer essa discussão em torno de morte, mortalidade, tinha vários temas aí dentro. E só para vocês entenderem um pouco melhor essa imagem, essa máquina aqui, que parece um liquidificador retrô, é uma máquina de embalsamar cadáveres. É aquilo que geralmente eles usam em casas funerárias para tirar todo o sangue do cadáver e colocar um líquido protetor que vai preservar e evitar a decomposição por mais tempo. E aí, essas 3 linhagens celulares, eu tinha uma célula normal, que a gente chama de célula normal. Aqui no meio eu tinha uma linhagem celular que a gente chama de imortalizada. Esse termo existe na biologia celular, é uma célula que ela está perdendo a capacidade de induzir a própria morte, e aí ela começa a se reproduzir indefinidamente, desde que você dê nutrientes para ela.
E nessa terceira garrafinha aqui, na terceira caixa de acrílico, eu tinha uma célula tumoral. Nesse caso, era de uma amostra de câncer de pele. Então, é como se eu estivesse mostrando uma progressão em direção à imortalidade. Porque as células tumorais, por definição, na biologia celular, elas são imortais. Elas tentam induzir essa apoptose que eu falei. Elas tentam se suicidar e elas não conseguem. E é por isso que o tumor cresce e essas células começam a invadir outros tecidos. Aí a minha pergunta, por que é que eu tenho uma máquina de embalsamar um cadáver? É algo que é usado para tentar prolongar um pouco mais a duração de um corpo, de um ser humano que já faleceu. Por que isso está do lado de linhagens, de células que estão vivas, porque elas estavam vivas durante essa exposição? Essa exposição ficou 3 meses na galeria, 3 meses tinha alguém lá cuidando dessas células para garantir que elas estavam vivas. Por que eu coloco uma célula imortal, ou um processo de mortalização, do lado de uma máquina que é um símbolo da mortalidade? Aí a resposta é, tá, vocês que pensam. Mas essa é um exemplo de uma obra que eu fiz no ano passado, e uma das coisas que foram mais legais sobre essa obra é que era uma organização de arte contemporânea, e eles simplesmente queriam fazer obras com coisas vivas. Só que isso gera muitas complexidades. Então, eles tiveram, basicamente, que criar um laboratório que a gente chama de nível de biossegurança 2, porque para manipular essas células, acreditem, não é trivial. E aí eles criaram um laboratório. Esse laboratório tem uma parte aqui para trás, era uma sala dentro, nos andares da galeria. E aí eles contrataram uma empresa de biossegurança, alugaram equipamentos, compraram essas células, compraram todos os reagentes que precisa para cultivar essas células. Ali tem um QR Code que é sobre essa exposição em particular. E aí eles criaram toda uma estrutura de um laboratório, com tudo que você teria num laboratório de pesquisa, só que era com o fim de manter as células por 3 meses para uma exposição de arte contemporânea. Eu achei maravilhoso. Foi uma oportunidade única. Um exemplo, de um projeto nessa interseção. Já que eu resolvi que eu queria ser artista, por que a célula não pode ser o substrato da criação artística? E um projeto que está acontecendo agora, que a gente tem compartilhado, eu e Lina, que também vai se apresentar para vocês, também na interseção, aliás, de muitas áreas do conhecimento, é esse projeto que é o Creativity in Vitro, que é uma investigação, é um sistema híbrido sobre imaginação a partir das ondas cerebrais de uma artista. E assim, é muito difícil pôr em poucas palavras esse projeto, como a gente está vivendo nesses dias, mas temos aqui também a documentação, se vocês quiserem depois acessar, a gente está documentando todo o processo desse projeto. A gente diz também que é um projeto híbrido, porque ele está acontecendo nessa interseção de ciência, de arte, e aí de neurociência, de design especulativo, de muitas áreas do conhecimento. Então, em muitos poucos minutos, é um pouco sobre mim. Obrigado, Padilha. Bom, deixa eu pegar aqui a minha receitinha da próxima pessoa. Bom, a próxima pessoa que eu vou chamar é a Juliane. Ela é PhD em Neurociência pela UFRJ, pesquisadora do IDOR e do programa Ciência Pioneira. Ela também é cantora, compositora, pianista e atriz brasileira. Seja bem-vinda, Julie. Alô, alô. Olá, boa tarde. Obrigada, William. Oi? Certo? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse painel da Casa Fijan. Queria também começar com uma breve descrição. Estou vestindo aqui uma calça branca, uma blusa preta com bolinhas brancas, de alcinha, e uma sandália de salto. E tenho cabelos longos, castanhos claros, e estou de óculos, tá bom? Então, eu sou Julie Wein. Como o William falou, sou neurocientista, cantora, compositora, pianista, atriz. Vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu comecei vindo para o Rio de Janeiro em 2009 para estudar astrofísica. Eu queria ser astrofísica da NASA em determinado momento da minha vida. Porque quando eu tinha uns 12 anos, eu li um livro chamado Mundo de Sofia. E no último capítulo desse livro, ele falava sobre a luz que chega das estrelas até os nossos olhos e como essa luz demora para chegar até a Terra. Então, as distâncias intergalácticas são tão grandes que a estrela pode ter até morrido e a gente, enfim, está vendo uma estrela que não existe mais, por conta dessas distâncias. E ter noção disso
mudou completamente a minha forma de olhar o mundo. Isso realmente foi uma mudança de paradigma para mim. E, a partir desse dia, eu comecei a ver o universo com os outros olhos. Eu comecei a querer entender um pouco mais sobre essas distâncias, por que o ser humano vive ali uns 100 anos, né? Se a gente tiver sorte, a gente vai viver 100 anos, e uma estrela pode viver bilhões e bilhões de anos. Então, qual que é realmente essa capacidade do nosso cérebro de entender essas dimensões, né? Afinal, como a gente tem uma existência aí, por sorte, de centenas de anos, até que ponto o nosso cérebro consegue ter essa real noção do que são, por exemplo, essas dimensões intergalácticas, né? E aí, quando eu estava no meio, eu vim fazer astronomia na UFRJ. Quando eu estava no meio da faculdade de astronomia, entre muitos cálculos e muita física, muita matemática, eu percebi que mesmo se eu soubesse todos os cálculos, todas as equações, num pós-doutorado que descrevem o universo, mesmo assim, ia faltar alguma coisa para eu realmente entender, para realmente sentir o que são essas dimensões, o que é a dimensão do universo em relação a gente que vive aqui, né, na Terra. Então, a partir daí, eu comecei a entender que a minha visão tinha que vir por um outro ângulo. Eu tinha que olhar, na verdade, para dentro, olhar para o nosso cérebro e tentar investigar o cérebro para entender, afinal, até que ponto a gente consegue entender, de fato, o universo e a natureza que nos cerca. E quando eu estava... então, eu fiz 2 anos de astronomia na UFRJ. E quando eu estava no doutorado, eu percebi que uma ferramenta muito importante e muito poderosa para a gente estudar justamente a nossa percepção sobre o mundo e sobre essa interação entre a objetividade, né, o concreto, e a nossa subjetividade, ou seja, a gente sentir essas coisas que a gente estuda de forma mais concreta e não tão abstrata, eu entendi que a música é uma ferramenta muito importante e muito poderosa para se estudar isso, porque, do ponto de vista neurocientífico, a música ela age diretamente sobre a nossa emoção, que é o que nos torna realmente genuinamente humanos, como a gente vai chegar mais à frente aí, quando a gente começar a falar sobre as máquinas e os seres humanos. Então, eu acabei me formando em biofísica na UFRJ, porque eu achei essa opção de curso uma opção muito interessante que poderia me levar a um doutorado em neurociências. E aí eu continuei na UFRJ, fiz o doutorado em neurociências, no departamento de biomedicina. E desde que eu estava lá na astronomia, eu comecei a iniciação científica. Não fiz a pré-iniciação, não sabia que tinha, agora sei. Fiz a iniciação científica no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, que é onde eu estou até hoje. Então, estou lá desde 2011, são 14 anos no Instituto DOR. E comecei estudando neurociências nesse laboratório. Também o doutorado foi em parceria com a UFRJ e atualmente eu sou pesquisadora de pós-doutorado lá e hoje em dia em parceria também com a Ciência Pioneira. Então, ao longo desses anos aí, eu fui tendo alguns prêmios e reconhecimentos, né, algumas menções honrosas, enfim, tem lá no meu site também, não vou falar tudo, mas para dar uma ideia, e algumas coisas também na minha carreira artística que eu levo em paralelo, né? A carreira artística ela foi sendo construída em paralelo com a carreira científica, e vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso também. Então, onde eu me especializei na ciência foi basicamente na parte de programação, que é a parte que eu mais amo. Eu amo programar em Python e R, principalmente. MATLAB é legal, mas nem tanto. Mas Python e R é muito bom. E MATLAB é mais por necessidade, porque na ressonância magnética funcional, o principal programa que a gente usa, né, é em MATLAB, então acaba que a gente tem que saber um pouquinho de MATLAB também, que é uma linguagem de programação. E trabalho com ressonância magnética funcional, que é uma forma que a gente tem de fazer o imageamento do cérebro, né, com uma alta resolução, a gente consegue ver o que está acontecendo dentro do cérebro das pessoas com uma resolução de imagem impressionante. E também com escrita de artigos científicos e projetos para captação de recursos para pesquisa científica. Tá? Então, isso é um pouco do meu dia a dia. Assim, eu trabalho muito. Quando eu tenho um projeto que eu tenho que ficar programando horas e horas, é meu parque de diversões, e eu nunca esperaria isso. Eu acabei achando essa paixão ao longo da faculdade.
E no meu doutorado, eu basicamente me aprofundei, então, numa interação entre a máquina e o cérebro, ou seja, como que a gente consegue fazer identificação e reconhecimento de padrões cerebrais através de uma técnica que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então, basicamente, o que eu estudei foi como que a gente consegue ensinar para um algoritmo de computador o que significa determinada ativação do cérebro, a ponto da gente conseguir decodificar a atividade do cérebro de uma pessoa, ou seja, a tentativa de fazer como se fosse uma leitura da mente. Então, eu coloco vocês dentro da ressonância magnética funcional e treino um algoritmo de computador para ler a imagem do cérebro de vocês. E, a partir disso, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu mostro para vocês a imagem de um gato. E aí, o computador vai começar a aprender o que significa um padrão cerebral correspondente à imagem de um gato, no caso do seu cérebro. E aí depois eu mostro a imagem de um sapato. E aí o computador vai começar a aprender o que é esse padrão. E depois eu vou testar o computador. Então eu vou mostrar só a imagem do seu cérebro e vou perguntar, essa pessoa está vendo agora um gato ou um sapato? E ele vai me dizer, com uma acurácia de mais de 90%. E no meu caso eu estudei isso com som. Com música, né? Que foi um momento em que eu juntei as minhas duas paixões, a neurociência e a música. Então, eu treinei um algoritmo de decodificação de padrões cerebrais com peças musicais de diversos estilos e a gente conseguiu decodificar com uma acurácia de 90% a música que a pessoa estava ouvindo naquele momento. Então, daqui a pouco a gente vai fazer tipo um Spotify cerebral, né? Decodificando padrões. E isso é só um pouquinho. A gente também estudou emoções, né? Eu também estudo como é que as emoções musicais são processadas pelo cérebro. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E depois que eu terminei o doutorado, eu montei uma palestra show chamada O Cérebro Musical, onde eu falo um pouco sobre os efeitos da música no cérebro, os benefícios que a música tem para o nosso cérebro, que não são poucos, são inúmeros. Inclusive, eu estava ontem lá, em Fortaleza, apresentando essa palestra show, que eu falo, mostro uns exemplos sobre os efeitos da música no cérebro e também exemplifico com música ao vivo, toco, canto e explico um pouco sobre o que está acontecendo no cérebro naquele momento. Aqui está um pouquinho da minha veia artística. Também tenho essa grande paixão que é cantar e levo essas duas coisas ao mesmo tempo. E nessa palestra show eu uni as duas coisas no mesmo espetáculo. Quem quiser, inclusive, saber do próximo show, é só me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no site. E Spotify também tem os meus álbuns. O próximo álbum está vindo aí, que eu estou gravando pela minha gravadora Biscoito Fino, vai sair em breve. Então, gostaria de deixar aqui um pouquinho sobre mim e chamar aí o próximo convidado. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Bom, a próxima pessoa que eu vou chamar se chama Lina Lopes. Ela é consultora, cientista de dados, fundadora da Lilo Think. Ela é Creative Technologist, tecnologista da Criativa e pesquisadora de biodesign e bioarte. Lina, por favor, seja bem-vinda. Oi, gente. Boa tarde. Eu estou me sentindo já num grupo de apoio, sabe? Né? É interessante ver, eu me identifiquei. Eu li O Mundo de Sofia também, e agora eu comprei de novo para ler de novo. Enfim. E vou começar com a audiodescrição, né? Então, vamos lá. Então, eu sou a Lina, eu sou uma mulher de 40 anos, baixinha, magra. Tem gente que diz para mim que eu pareço que eu sou uma boneca que vou quebrar, mas essa sensação passa depois que eu falo o primeiro palavrão. Eu estou usando uma legging justa, na moda grávida embalada a vácuo. Botas e uma camisa. Acho que eu não esqueci de nada, pelo menos nada muito relevante. E aí, né, o Will deu a tarefa para a gente fazer, em 10 minutos, uma apresentação, né? E aí, puta que pariu, né, Will? 10 minutos é muito pouco, eu tenho que fazer uma seleção muito absurda. E eu sou uma pessoa que eu gosto de manter o tempo. Quem fez o workshop comigo hoje de manhã viu que a gente gosta de ter o tempo como aliado, entendeu? O tempo, deadline, é a melhor coisa que existe, na minha opinião. Então, vamos lá. Eu vou tentar seguir aqui, mas eu escrevi isso aqui já tem algumas semanas. E aí, enfim, a vida segue, pode ser que eu mude de ideia e fale de outras coisas que eu acho mais relevante para conectar com os colegas aqui hoje. Opa,
Então, meu nome é Lina Lopes, eu sou brasileira, mas atualmente eu estou morando na Suíça. No meu tempo no Brasil, eu vendi muita instalação interativa para corporativo. Né? Vamos falar aí de uma experiência do futuro da energia. Né? Vamos trazer, então, um processo mais criativo dentro de tecnologia. Minha mãe é física, ela queria ser astronauta quando ela era criança. E aí ela foi fazer física, que é o que tinha, né, aqui. E aí, eu nasci no Amazonas, então muito, né, tipo assim, viajei muito nesse Brasil, morei em vários lugares no Brasil, e eu gosto, acho que, de explorar, independente de qual seja a área, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E aí, nisso, eu conheci várias dessas pessoas que estão aqui na mesa. Hoje estou conhecendo a Julie. E agora eu estou muito mais em dados. Né? Hoje em dia, eu posso falar que eu sou uma cientista de dados. Eu torturo dados até que eles me digam alguma coisa. É basicamente isso. Estou aqui com uma colega de ciência de dados, que a gente migrou recentemente para essa área. E agora eu abri uma escola, porque, assim, aprendizado de máquina é aquela coisa. Né? Se as máquinas estão aprendendo, alguém tem que ensinar elas. E eu quero ser professora de máquinas desde o jardim de infância delas, entendeu? E aí eu estou abrindo agora a escola, que é o School of Tomorrow's AI, que é na região da Grande Zurique, que é onde eu moro atualmente. Vim para cá só para conversar com vocês semana que vem. E eu estava esperando que o Rio de Janeiro estivesse quente. Eu quero deixar bem claro que quando eu cheguei segunda-feira, estava um fio do caralho, eu estava usando o casaco porque eu saí de Zurique. Está devendo, galera, está devendo. Eu quero esse calorzinho. Aqui um pouco da trajetória. Eu já abri o Makerspace mais de uma vez. Estou abrindo o terceiro agora. Eu não consigo aprender, né? Minhas máquinas aprendem, eu não. E aí eu fundei o Lilozone em São Paulo. Então, não sei para quem estava aí, quem conheceu. A gente teve 2 espaços em São Paulo, na região da Vila Madalena, sempre com foco em Creative Technology. Sempre trabalhei muito com processos ágeis. Eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, ideias são ótimas, eu gosto de trazê-las para o mundo, e o melhor tempo para testar todas elas é agora. Não sou uma pessoa ansiosa, gente. Não acho que se você tem 9 mulheres grávidas, no final de um mês você tem um bebê. Não. Mas depois de 9 meses eu quero os meus 9 bebês, entendeu? Tipo, essa é a diferença entre ansiedade e impaciência. Né? E atualmente eu terminei agora uma especialização dentro da Universidade de Berna, no Wissenschaft, no Departamento de Ciências Naturais e Matemática, sobre redes neurais, que aí no caso seria Deep Learning, mas focado para práticas criativas. O que eles querem dizer com isso? São essas AI generativas que a gente usa para gerar imagem, texto, vídeo, como é que a gente fala? Rastreamento do corpo, essas coisas. Então, atualmente, eu estou mais com esse foco. E aí, dentro das skills, né, atualmente estou muito, como eu falei, dados, Machine Learning e AI. Gosto muito de metodologia. Estava comentando hoje com algum dos participantes dos workshops dessa manhã. O pessoal acha que vai ter uma ferramenta que vai resolver todos os seus problemas. Né? E aí não é assim que acontece, gente. Assim, você tem que pensar o seu processo, você tem que entender a coerência do que você está fazendo, e aí você escolhe a melhor ferramenta, a mais adequada. Né? Então, não tem assim, Lina, me disseram que você vende a parafusadeira mais incrível do mercado, que tem 20 possibilidades de torque, que tem 6 horas de bateria. E aí você conversa com a pessoa e, no fim, o problema dela é que ela queria fazer um furo na parede. Né? Podia ser várias coisas para serem feitas ali. Então, as pessoas têm esse fetiche, que eu acho, né, muito curioso. Eu trabalho há anos, desde muito nova, por conta da minha mãe. Minha mãe me colocou para aprender programação, eu tinha 14 anos. Essa coisa, né? Aí eu fui fazer lógica de programação e banco de dados, em Delphi. Não sei se alguém conhece Delphi, aqui é da época do Delphi. Encontrei aí os velhos guerreiros do Delphi. Tem mais ainda, né? E aí, na época, a briga era Delphi VB. Né? Tipo assim, era... Ai, meu Deus. E aí, acabou que hoje eu programo muito mais em JavaScript e em Python. Né? Lembro vagamente de Delphi, SQL a gente ainda usa bastante, mas então as ferramentas elas mudam, né? E aí eu acho que o mindset que é mais importante, que é o que de fato você precisa e como que você investiga um problema. Eu falo problema, mas assim um desafio, vai. Como que você, né, gera as perguntas ali que vão levar você, no caso, a escolher as ferramentas ou máquinas. Então, boa parte das vezes eu sou minerais, enfim, eu adoro. Já visitei várias indústrias no Brasil, tem um parque maravilhoso. Enfim, e as outras coisas são... Eu sou uma fã de eletrônica, então, quando minha mãe pôs para fazer programação, ela também falou para mim, filha, eu não tenho dinheiro para te pagar uma escola, você vai ter que fazer escola federal. Aí eu fiz Cefet. Não sei se alguém daqui é a turma do Cefet, na minha época chamava Cefet. Mudou de nome. Hã?
Ainda chama Cefet? Tá. Mas é que eu fiz em Goiás, Cefet. Então, acho que lá mudou o nome. E aí, acabei fazendo eletrônica, mas eu não consegui terminar o curso de eletrônica porque eu queria ser bailarina. Desde os 9 anos de idade, meu sonho era ser atriz. E aí, o que aconteceu? Eu continuo fazendo drama, não trabalho com teatro, mas continuo fazendo drama, acho maravilhoso. E, na época, eu decidi que eu ia fazer dança, entendeu? E aí, eu matava as aulas de eletrônica para fazer dança. Resultado, estou até hoje trabalhando com eletrônica, né? Nunca mais dancei. E aí, também, dentro da área de bio, que foi um dos lugares que eu encontrei o Padilha, eu desenvolvo pesquisas em biomateriais condutivos. Né? Então, imagina, eu conheci uma pesquisadora, a doutora Kátia, de Goiás, que a gente fez, eu e a Rita Vu, a gente fez uma pesquisa que era de tinta condutiva. A gente queria aplicar na pele para fazer uma tatuagem temporária condutiva. Você toca na tatuagem e acende uns LEDs no seu corpo. Isso era 2016, a gente era muito jovem. Eu sei que a gente encontrou a doutora Kátia, ela faz essa pesquisa com biomateriais e biogéis, e ela tinha um que era a base do caju. E ela deu a essas duas pessoas doidas que aparecem batendo na porta do laboratório. E a gente misturou lá, enfim. Depois eu fiz uma pesquisa com o pessoal do Instituto de Grafeno, que eu criei um fermentado e colocava óxido de grafeno no meu fermentado. E a gente fez, então, biosensores condutivos. Mas a doutora Kátia, eu achei ela muito louca, a cientista. Ela falou assim, gente, um dia, imagina que a sua bateria do celular acabou e você pode comer a sua bateria. Eu falei, depois eu que sou artista. Mas, enfim, achei que ela é visionária. Essa mulher, ideia de 2016, gente, ainda dá tempo de fazer essa ideia. E aí, também, já vendi e vendo ainda muitas experiências. Né? Eu acho que tem essa coisa, eu vim das artes do corpo, e acho que essa coisa, a experiência, ela está no corpo todo. Né? Ela passa por todos os sentidos. Então, acaba que a gente fez já muita instalação. E, quando eu falo a gente, não só sou eu e as vozes na minha cabeça. Tá? Eu estou acostumada a fazer muitos processos colaborativos. Eu adoro, eu aprendo muito com todos esses processos colaborativos. E um deles é com essa criatura aqui que vocês conheceram, o Eduardo Padilha. Ele tinha 16 anos quando eu conheci ele. Não pude chamar para tomar cerveja. Não. E aí, ele era o meu mentor. Então, eu estava lá né, no Biohacking Academy. A gente estava num Fab Lab, na época, em 2015, e a ideia era montar as máquinas de laboratório usando de fabricação digital. Uma centrífuga com impressão 3D, uma estufa com corte a laser, e usando materiais, enfim, que a gente conseguia adaptar, porque o projeto original era um projeto holandês. Né? Então, foi uma experiência muito interessante. Desde então, a gente manteve contato e fez outros 1000 projetos. Um deles, que foi o de 2018, 2019, não lembro, microbiologia para artistas. Eu falei, Padilha, eu estou aqui fazendo fermentado com óxido de grafeno, eu preciso aprender a cultivar isso em placa de laboratório. Mas, assim, eu não vou contratar aula particular, não. Tão chato, né? Vou abrir um grupo de estudos? Quem sabe? E aí, a gente abriu microbiologia para artistas. Se juntaram várias artistas no processo, gente da área de design, de fotografia. E, curiosamente, só mulheres no grupo. E uma delas tinha candidíase no dia. Isso é relevante, eu estou contando porque, né? Porque a gente foi falar do micro-organismo e a gente foi falar da microbiota íntima. Né? Então, o que aconteceu foi que a gente fez um projeto que foi pegar essa secreção vaginal e colocar na placa de laboratório. E a gente fez um projeto que chama Artist Vaginas, enfim, foi parar numa exposição no MIT. Eu adoro dizer, gente, eu tive minha buceta na parede do MIT. Ganhei na vida, né? Tudo isso antes da pandemia. Foi maravilhoso. Mas, atualmente, a gente está fazendo um projeto que chama Creativity in Vitro. Ele explicou um pouco sobre isso, mas é baseado em alguns papers, não é assim? Ai, meu Deus, né? A Lina tem muitas vozes na cabeça dela, agora quer ouvir as vozes da cabeça dela. Não é assim. Tem um paper, na verdade, que foi a inspiração para isso, que eles têm, no caso, 29 pacientes que têm um eletrodo no córtex, no crânio. Então, tem uma cirurgia, mas porque eles têm epilepsia, enfim, tem uma questão mais crônica que precisa ser monitorada. E aí, eles falaram, a gente colocou esses pacientes para ouvir uma música, que é o Break the Wall. É essa música? É isso, do Pink Floyd, foi isso mesmo. E aí, eles ficam prestando atenção na letra da música, do começo até o fim. Pegou os 29 pacientes, os dados, e gerou um modelo em cima disso. Depois, tirou a música e pediu para os pacientes cantarem dentro da cabeça deles
a música. E aí você vê palavra por palavra. Esse é o nível que eles chegaram, né, da resolução. Mas a gente está falando de um sistema que precisou fazer uma cirurgia, que tem uma alta resolução ali para poder fazer uma leitura das ondas neurais. Muito diferente aqui, né? A gente tem a versão Herbert Richards, né? A versão brasileira, Tupiniquim, que a gente fez com rádio aberto, né? Que é ciência aberta. E aí a gente fez, no caso, com coisas não invasivas. A gente fez com eletrodos, que aí eu tenho esses buraquinhos na cabeça, não é porque meu cabeleiro é fashion, não, gente. É por conta dos eletrodos estarem em contato com a pele. E aí, a partir disso, né, eu queria tentar entender os padrões na minha imaginação. Então, eu tenho lá a minha imaginação. Imagine o sol no meu rosto, né? E aí eu fecho o olho e faço o treino imaginando o sol no meu rosto e relaxando. E relaxando, eu conto de 1 até 5. E eu quero tentar entender se quando eu estou imaginando ou quando eu estou relaxando, tem padrões diferentes. E, assim, é evidente a diferença dos dados quando eu estou imaginando. E imaginação é uma coisa curiosa, porque você imagina aquilo que não existe, mas que passa pelos seus sentidos. Então, quando eu imagino o sol no meu rosto, eu tenho a luz do sol na minha imaginação, mas o meu cérebro acredita que está lá, né? E o calor no rosto. Então, eu tento ativar mais de um sentido ao mesmo tempo. E isso faz com que o meu cérebro tenha spikes... picos, obrigada, eu estou no português, está foda. E aí o projeto tem um pouco essa brincadeira de como que é a imaginação de uma artista. Será que agora eu sento, né? Vou sentar aqui, ó. Vou fechar o olho, fechei o olho. Imagino e mando isso, pela minha imaginação, isso vira um prompt para as AIs generativas fazerem as imagens. E aí, essas imagens eu vendo para os colecionadores, né, para os galeristas. Eu agora, como artista, nem preciso, né? Eu só penso, eu só imagino, é isso que eu estou vendendo. Como se isso não fosse bastante, eu e o Padilha, a gente decidiu ter uma fase 2 do projeto, que a gente está terminando a fase 1. Né? A gente fez um modelo de machine learning, tem aqui coleguinhas que ajudaram no processo. A fase 2 agora e se eu fizer um mini brain de mim mesma? Né? Então, hoje existe, dentro dos laboratórios, a possibilidade de você criar organoides, que são pequenos órgãos funcionais dentro de uma placa de laboratório. E aí, por que não criar um punhadinho de neurônios meus ali, um mini brain, um cérebro do tamanho de um grão de arroz, dentro dessa placa de laboratório? E aí eu vou usar esse modelo de machine learning, que eu treinei, da minha imaginação, e colocar na minha Petri dish. E aí, ao invés de vender para o colecionador a imagem do que eu gerei, eu vendo meu cérebro. Imagina, cérebro 1 de 10 da coleção de Lina, e aí eu posso morrer como artista, entendeu? Tipo, meu valor de mercado vai ser baixo, né? Mas, enfim. E aí, essa parte é especulativa, gente. O modelo de machine learning ele funciona no cérebro adulto e não no cérebro de laboratório. Mas eu acho que o que a arte permite para a gente é esse lugar da imaginação, essa suspensão da descrença e mesmo, eu poderia arriscar dizer, um pouco de divulgação da ciência, não é? Então, para fechar aqui... esqueci desses slides. Mas são projetos em AI... Isso é de quando a AI era bebezinha ainda, olha só. 2020 ou 2021, nunca sei o ano, que eu queria ensinar a AI o que era ter um corpo. Né? Porque a gente está falando de criatividade e imaginação, e a gente acha que isso está no cérebro, porque esse projeto fala de onda neural, mas, gente, assim, isso é uma brincadeira. Né? Assim, a gente está, na verdade, trazendo essa ideia de que onde que a consciência habita? O cérebro ele é uma parte do corpo e a gente tem esse processo metonímico de achar que talvez o cérebro contenha ali a ideia de identidade, de consciência, ou mesmo de criatividade ou imaginação. Né? E aí eu falei, se uma máquina tivesse um corpo como eu tenho, né, que sente dor, que está cansado, que precisa beber água, que dorme em algum lugar coberto, talvez ela pudesse, né, ser um pouco mais parecida com as minhas próprias ideias ou com a minha própria imaginação. E aí, em 2020 ou 2021, eu e a Marinagem decidimos fazer uma coletânea de imagens de corpo para ensinar uma máquina. Mas eu não podia ter um corpo vestido, porque corpo vestido, você diz ali, né, muitas coisas sociais, né, tipo, ou qualquer religião, qual a parte do país, qual que é o clima. Então, eu precisava de foto de pessoas peladas. Falei com o meu advogado, eu falei, e aí, eu preciso de nudes. Eu falei, não posso, manda um nude assim nesse termo de compromisso, né? Tipo, e aí ele falou, Lina, você pode assistir obra audiovisual e fazer screenshots, e depois a gente alega, como é que ele fala, uso justo para pesquisa. E aí, nisso, eu falei, meu advogado está dizendo para assistir pornografia? Foi isso? Eu falei, estou te dando uma ideia. Aí eu falei, então tá, vou fazer o seguinte, vou assistir, então, esses filmes, mas eu vou pegar, então, filmes antigos,
que essas pessoas também já cederam o direito de propriedade. Eu não estou usando a imagem dessas pessoas, mas eu já estava mais preocupada com as questões éticas, né, naquela época do que a gente tem hoje com esse dataset que a gente usa para treinar máquinas. E aí, isso foi o que depois de 500 imagens, 512, sendo que só 7 eram homens, todas as outras 500 foram screenshots de corpo feminino. A Mari estava na Arábia Saudita. Eu falei, dá uma olhada, vamos fazer uma curadoria. Ela, Lina, eu estou na Arábia Saudita, eu não posso abrir isso, não. Escolhe aí, só joga os homens fora, porque não representam nada no nosso dataset. Eu falei, tá bom. E aí, a gente treinou a máquina com um algoritmo chamado GAN. Na época era alguma coisa, gente, porque hoje em dia vocês estão mal acostumados com o Midjourney. E aí a gente gerou essas imagens, perguntou para a máquina, o que é um corpo? Você sabe o que é ter um corpo? E aí gerou isso. E ela falou, nossa, me lembra tanto as pinturas do Francis Bacon. Eu falei, cara, e olha que todo o nosso dataset foi de pornografia vintage dos 20 até os 80, as décadas. Estou versada, viu? Tem uma coleção, se vocês quiserem, depois eu distribuo para vocês. Mas depois eu falei, isso me lembra Hans Bellmer, na verdade. Lembra aquelas fotografias das bonecas do Hans Bellmer? E aí eu descubro que tanto Hans Bellmer quanto Francis Bacon são mais ou menos da mesma época entre eles e mais ou menos da mesma época dos filmes que a gente estava assistindo. Eu falei, olha só, que curioso, como o imaginário até da máquina, né, está ali ligado ao imaginário desses artistas da época. Esse foi o projeto que eu já comentei, né, que é o material biocondutivo, que a gente usou numa competição internacional de biodesign, para usar como sensor de batimento cardíaco. E aí tem vários outros projetos, enfim. Aqui tem uma imagem do Artist Vaginas, que eu comentei na Petri Dish, na placa Petri, que foi a fotografia, claro, a gente não manda amostra da minha secreção vaginal para o MIT, né? A gente manda foto, né? Pelo amor de Deus. Limites. O material educativo que eu já escrevi, já fui diretora técnica da fachada FESP lá em São Paulo, quando lançaram. Muita instalação com luzes. Agora, esse aqui é o próximo projeto em Basel, mês que vem, que é com Machine Learning que detecta o corpo. E aí eu coloquei aqui um QR Code, se vocês quiserem ver esse portfólio resumido e condensado. Espero que eu não tenha explodido aqui o tempo dos coleguinhas. Ufa, talvez. É isso, beijo. Obrigado, Lina. Agora eu vou começar com algumas perguntas individuais para cada um, e depois a gente faz uma pergunta em grupo. E lá no finalzinho, se sobrar um tempinho para a gente abre aí para uma pergunta para o público, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é para o Eduardo Padilha. Você acha, como que a gente pode criar relações cada vez mais mutualistas com as máquinas? Tá, vocês me ouvem, né? Bom, eu gosto dessa pergunta porque acho que primeiro a escolha de palavras, né? Mutualismo, como a gente pode criar relações mais mutualistas com as máquinas. Isso, acho que dissecando essa pergunta, vamos fazer esse exercício da dissecação. Mutualismo, talvez acho que todo mundo lembre, eu não sei se todo mundo lembra da escola, porque a gente estuda na escola as relações ecológicas, né? Como que os seres vivos se relacionam dentro de um ecossistema. Mutualismo é uma dessas relações. Não sei se tem algum biólogo aqui que não me deixe mentir. E no mutualismo, você tem 2 organismos de espécies diferentes que se relacionam e que têm algum benefício com essa relação. Estou destrinchando, né, a palavra que foi escolhida para a pergunta. Então, você tem organismos que têm uma relação. Por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça é o cupim. Todo mundo sabe que o cupim come madeira, pelo menos algumas espécies de cupim comem madeira. Aí você fala, cupim come madeira porque... cupim come madeira. Na verdade, uma grande proporção da composição da madeira é celulose, porque é tecido vegetal. O cupim, não sei se vocês sabiam, porque vai que alguém é especialista em cupim, o cupim não consegue digerir celulose. Aí você fala, como é que o cupim come madeira? Para várias espécies de cupim é o principal substrato, e o cupim não digere celulose? O fato é que o cupim tem um protozoário dentro do intestino dele que digere a celulose da madeira que o cupim come. E aí você fala, tá bom, sem o protozoário, o cupim provavelmente não teria evoluído para comer madeira. E sem o cupim, talvez esse protozoário nem existisse. Há essa possibilidade. Então, esse é um exemplo de relação mutualista obrigatória. Os 2 organismos se beneficiam. A gente está falando de organismos vivos, mas os 2 se beneficiam. E
quando, né, você faz essa pergunta, ser humano e mutualismo com a máquina, como que o mutualismo surge, né, no mundo biológico? Ele vem da coevolução. Então, em algum momento do processo evolutivo, cupim e protozoário se encontraram. O protozoário falou, deixa eu ficar aqui no seu intestino. O cupim falou, para mim tá bom para você? E aí os dois coevoluíram, um no intestino do outro. E aí eles foram, né, geração após geração, as espécies foram evoluindo. Então, talvez, estou partindo de uma premissa biológica, né? Já que a gente está falando nesses termos, talvez uma evolução, um mutualismo do ser humano com máquinas, a gente precisasse pensar numa coevolução. Como é que seria isso, né? Os seres orgânicos, os seres biológicos, sofrem o que os biólogos chamam de pressões seletivas. O ambiente faz com que aquele organismo precise se adaptar, porque é literalmente se adaptar ou morrer. As máquinas, elas sofrem uma pressão talvez mais seletiva feita pelos seres humanos que as estão criando. O que seria uma coevolução de carbono-silício, talvez? Como que um ser orgânico, um ser maquínico poderiam evoluir para que qualquer que seja a criação que resultasse disso, né, viesse? Porque, voltando, por exemplo, do cupim, do ponto de vista do cupim, é ótimo ter o protozoário ali. Do ponto de vista do protozoário, é ótimo estar dentro do cupim. Do ponto de vista de um ser humano que quer criar algo, pode ser muito bom ter uma máquina. E aí ele cria algo para criar algo. Do ponto de vista da máquina, é interessante ela ser usada pelo ser humano para criar algo? Não sei. Acho essa inversão das perspectivas eu acho interessante. Mas o que quer que seja, isso não é exatamente uma resposta, acho que são mais provocações. E partindo de novo dessa premissa biológica, eu acho que coevolução. O que seriam os modelos de coevolução, né? As propostas de ação ser humano e máquina, ou carbono, silício, ou orgânico e maquínico, que permitiriam que as duas coisas se desenvolvessem a ponto de ter uma coesão. E talvez a relação do ser humano com a máquina para criar algo não vai ser mutualismo, talvez vai ser uma simbiose em que um se beneficia, mas o outro não necessariamente. E aí a gente pode, ou talvez seja um tipo de relação que não é mutualismo e não é simbiose, é uma palavra que não existe. Enfim, estou mais jogando provocações, né, partindo desse exemplo do mundo biológico. Muito bom, muito obrigado, Dardo Padilha. Agora, continuando aqui com a Julie. Julie, para contextualizar também as pessoas, o que acontece no cérebro quando a gente escuta ou a gente cria música? Há um padrão neurológico que se repete entre as pessoas no cérebro? Então, quando a gente escuta música, acontece um fenômeno muito interessante, que a música tem uma capacidade de ativar o cérebro de forma muito global, né? Várias regiões se ativam em conjunto. E existem algumas regiões que a gente vê de forma consistente que são ativadas. Eu vou até passar um trechinho do vídeo que a gente pode passar, só que aí eu vou explicar um pouco mais a fundo. Eu trouxe um exemplo que eu acho muito legal, que eu gosto de mostrar na minha palestra show, que é uma imagem do cérebro se ativando com o tango argentino. E a gente podia passar só 30 segundos para vocês verem um pouquinho do que está acontecendo no cérebro. Produção, aí... Tem som? Som. A gente consegue som? A gente está vendo aqui o cérebro de vários ângulos, né? Ali a gente consegue ver a lateral, né, do cérebro direito, esquerdo, a parte de fora. Aqui a gente está vendo a parte frontal lá em cima e aqui a parte de trás, nesse ângulo. E aqui como se fosse de cima para baixo e de baixo para cima, né? E a gente vê que o cérebro ele fica praticamente em festa, né? Eu gosto de
mostrar isso, porque eu acho que exemplifica de forma muito interessante como a gente recruta várias áreas do cérebro e a gente ainda nem consegue ver o que está acontecendo dentro, porque não está mostrando aqui, mas também, se a gente olhar dentro, no centro, tem várias regiões sendo ativadas. E se a gente for observar de forma consistente ao longo das pessoas, a gente vê, por exemplo, que o circuito da recompensa é ativado, que é onde fica ali o nosso núcleo accumbens, né, as regiões mais basais do nosso cérebro. Pode, acho que parar um pouquinho o vídeo. E também a gente vê regiões do córtex pré-frontal, regiões do córtex auditivo. O córtex auditivo ele vai ser ativado, né, de forma consistente entre as pessoas. Agora, cada pessoa vai ter uma resposta emocional muito específica, dependendo do determinado tipo de música, né, que a pessoa ouvir. Então, existe essa consistência entre as pessoas, que a gente consegue ver várias regiões sendo ativadas ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, a música ela tem uma assinatura muito individual no cérebro das pessoas. Até por isso, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com o aprendizado de máquina, a gente precisa treinar o dado dentro do cérebro da própria pessoa, né? Então, porque se a gente treinar o dado no cérebro de outras pessoas para testar no cérebro de uma terceira, a acurácia cai muito, porque a resposta ela é muito individual no cérebro. A não ser que a gente vá para um nível muito direto da tonotopia, por exemplo, que é onde são representadas as frequências, que é a primeira representação auditiva do nosso córtex, que é da frequência mais grave até mais aguda, né? Dentro do nosso labirinto, a gente tem uma estrutura chamada cóclea. E aí a cóclea ela é como se fosse um caracol. Então, do centro até o ápice da cóclea, a gente tem as frequências sendo representadas de forma linear, como se fosse numa escala do piano, do grave ao agudo. E isso chega no nosso córtex auditivo primário também dessa forma linear, como se você conseguisse ver assim, um mapeamento bonitinho da representação. Então, isso realmente é um nível muito que a gente consegue ver de forma muito consistente entre as pessoas. Mas quando a gente vai para representações de mais alta ordem, como a gente trabalha já nos algoritmos de decodificação, aí a gente vê uma representação muito específica. Isso eu vi também no meu doutorado, muito específica no cérebro de cada pessoa. Obrigado, muito obrigado, Júlia. Bom, a próxima pergunta agora vai para a Lina. Vocês se sentem modificados internamente após criarem com inteligência artificial ou com tecnologias vivas? Há um pós-corpo criativo depois dessas tecnologias? Curioso que eu tenho visto alguns pesquisadores, acho que é um pesquisador brasileiro que está fazendo alguma coisa em Paris, tem falado muito dessa coisa de transhumanismo, enfim, posso estar errado, gente, nesses conceitos, vocês vão me desculpar, mas já tive essa conversa esse ano porque ele tem essa ideia da ideia de ciborgue, né? E aí ele tenta trazer isso e pensa, né? Eu tenho 2 chips implantados, por isso que ele veio conversar comigo. E aí ele pergunta se depois que eu implantei esses chips, por exemplo, nessa minha relação com o maquínico, isso mudou o meu processo criativo ou o que mudou na minha vida. Eu falei assim, eu acho que, na verdade, não sou a única pessoa com quem ele entrevistou outras pessoas, e a gente pôde entender que existe um certo padrão entre as pessoas que buscam esse tipo de coisa. No geral, elas já estão buscando, né? Elas são pessoas que têm algum tipo de perfil de criação, que elas querem experimentar ter um implante, ou que elas querem experimentar uma relação com a máquina que não está ali no usual, né? Tem gente que põe, acho que, ímãs, né, ou coisas assim nas mãos, fazem uns outros tipos de implantes. Então, assim, naturalmente, não é que essa pessoa mudou depois que ela pôs esse implante, mas ela tinha alguma coisa nela que levou ela a buscar isso, e eu acho que, como qualquer relação que a gente tem, com qualquer máquina, com qualquer interface, eu acho que é um pouco desse processo coevolutivo que o Padilha estava comentando, né? A gente aprende com ela, elas aprendem com a gente, e a gente coevolui, né? Então, a minha resposta é, sim, meu corpo muda, né? Eu tive relógio por um tempo para mensurar esses smart bands, né? Para mensurar várias coisas, e mesmo depois de tirar ele, eu fiquei com o hábito de olhar no punho, né? Então, acaba que você gera hábitos, ou mesmo coreografias, por conta de determinadas máquinas, né? Um exemplo muito besta é o exemplo do Microsoft Word, né? Que, não sei como é que é a interface hoje, mas na época que eu usava, era um disquete de salvar.
e nem tinha mais disquete nos notebooks, né? E aí, mas você salvava no ícone de disquete. Então, você fica com a metáfora cognitiva que você tinha, mas você amplia. O teclado de computador, ele segue o teclado da máquina de escrever, porque era uma máquina de escrever mecânica, e dependendo da frequência e da ordem das palavras, para você não engasgar, né, um trilho no outro, você fez aquela disposição entre o esquerdo e o direito. E aí, no digital, quando você vai para o computador, você não tem mais aquela estrutura mecânica que daria para... Você poderia ter feito qualquer outro layout de teclado, entendeu? E, no entanto, você manteve a mesma interface, porque você também não precisa ensinar o usuário uma skill nova. Ele já sabe como usar uma máquina de datilografar. Né? Um exemplo disso também acho que era o desktop do Windows, que eu não sei se é mais assim, mas já tinha lixeira. Acho que o Windows 95 tinha um armáriozinho, tipo assim... É o ícone do armário que era o diretório, né, onde você guardava os arquivos. Então, e aí é curioso porque a gente vai co-criando, tanto do ponto de vista de software, de hardware, né, pensando que essas máquinas elas não são simplesmente máquinas feitas de silício, elas também constroem metáforas. Né, eu lembro que, na época que o Steve Jobs faleceu, alguém fez uma piada, que era... Nossa, cheguei aqui né, no céu, né? Steve Jobs foi para o céu, essa era a piada. E aí falava assim, que grama verdinha, que céu azulzinho, que nuvem branquinha. Fudeu, estou no Windows. E a piada funcionava. Isso é muito curioso, né? Então, sim, acho que existe um corpo, existe uma cultura, né? Porque eu acho a palavra cultura muito bonita, inclusive. Eu, copiando aqui o nosso amigo lá do Relógios, o Noval Baitelo, né, ele tem esse livro que é O Animal que Parou os Relógios, que ele... Gente, já me perdi aqui, que eu fui lembrar do Noval e do livro. O que eu estava falando? Cultura, palavra maravilhosa, que eu fiquei assim, quando eu li esse livro, eu fiquei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Porque aí você passa da vida de nômade e vira sedentário, você passa a cultivar. Então, você tem a cultura de arroz, a cultura de soja, né? E aí ele chama de segunda natureza. Né? Então, a gente tem essa natureza que ela é mais... Né, conecta a gente mais com o que há de animal, né, que é de ser vivo, de nasce, cresce, tem metabolismo, reproduz e morre, com a cultura, que é aquilo que a gente cultiva, que seria o que ele chama de segunda natureza. Então, eu acho, sim, que a gente tem um segundo corpo, vamos dizer assim, não só esse corpo que a gente está restrito aqui. E eu tive essa conversa com o Fernando, seu amigo, ontem, né? Porque as pessoas têm essa ideia de que existe o humano e existe a máquina. Eu falei para ele, gente, não existe nada mais humano que uma máquina. Aliás, a coisa mais humana que eu já vi é o ChatGPT. Aí ele olhou para mim, por quê? Para e pensa, o Transformers, que é o paper, né, que o pessoal lançou, é de 2017. E aí, essa tecnologia só foi fazer sucesso em 2022, 5 anos depois, quando abriu a possibilidade de fazer o quê? Fofoca. Tipo, olha que coisa mais humana. A gente cria uma máquina que a gente faz até terapia. Eu vi a revista ali, estava passando na banca, era super interessante. Terapia com AI, né? As pessoas vão para o chat. Então, assim, não tem nada mais humano para mim que o chat GPT ou qualquer máquina, entendeu? E aí eu acho que é isso que a gente, né, traz como segunda natureza ou como segundo corpo. E, sim, expande, eu acho que processos criativos ou qualquer outro processo que a gente considera humano, né? Obrigado, Lina. Bom, agora a gente vai para a nossa última linha de perguntas individuais. E essa pergunta vai para o Eduardo Padilha. Quando humanos e máquinas se tornarem um só, nossas criações carregarão alma? E seremos híbridos de carne e código? Olha, gente, artista. Eu falei que eu queria ser artista, eu vou usar minha liberdade poética agora. Então, assim... entra aqui comigo, me acompanha. Eu acho que me vem uma vontade de voltar também nesse exercício para trás, né? Eu entendo a questão da pergunta, essa coisa de novo, será que um dia vai ter esse híbrido código, a gente vai ter código, a coisa meio quase singularidade, humano e máquina? Mas eu não sei se vocês sabem, eu sinto informar que a gente já não é tão humano quanto a gente pensa. Começa daí. Então, assim... Também não sei se contaram na escola, porque é aquela coisa que quando eu descobri, eu falei, meu mundo caiu, nosso genoma é tipo 20% vírus. É uma porcentagem considerável ao longo da evolução do nosso DNA, que, segundo alguns, é uma das coisas que mais nos faz humanos, já veio de vírus. Então, a gente foi tão infectado ao longo da história que, assim, já não somos aquilo que achávamos que éramos. Começa por aí. Então, nosso código ele já é degenerado em vários sentidos, se você pensar por essa, né? Então, temos esse ponto.
Biologicamente falando, já somos híbridos com toda a microbiota que coloniza desde os nossos interiores até nossos exteriores. E há um grande afã na pesquisa para tentar entender quais são os feedbacks e a relação do ser humano com todos os não só o ser humano, mas no caso do ser humano, com todos os micro-organismos que habitam nosso interior e nosso exterior. Tudo isso para dizer que a gente gosta dessa ficção. A gente se acostumou com essa ficção de que somos uma entidade discreta em relação ao mundo. E eu também não sei se vocês sabiam, mas assim, o próprio conceito de espécie é um conceito que os biólogos estão o tempo inteiro desafiando. Então, se a gente parte daí, mais um híbrido com silício, sabe assim, para quem já é 20% vírus, que uma máquina, sabe assim? Talvez seja só uma questão de traduzir a linguagem. E aí eu preciso que aquele código bata com o código que o meu processamento interpreta, porque as minhas células leem DNA, elas não leem Python. Tipo, se a Júlia escrever Python, aí ainda não leem Python. Então, eu já não sei, mas talvez seja só uma questão de traduzir o código. Agora, se as criações contêm alma, isso me vem... Eu estava lendo recentemente um livro sobre o Oscar Wilde, que talvez vocês conheçam, porque ele escreveu o Retrato de Dorian Gray. E muitas pessoas conhecem. E aí esse livro, na verdade, era o livro de um amigo do Oscar Wilde falando da relação com o Oscar Wilde. E no livro, são vários ensaios, em muitos momentos do livro, ele parece perplexo sobre como nas conversas corriqueiras o Oscar Wilde é genial, e era incrível ter conversas com ele, e ele falava, tudo parecia poesia, tudo parecia uma obra literária ter uma conversa com o Oscar Wilde. Mas, aparentemente, as peças de teatro que ele escreveu eram consideradas bem meia-boca. E aí esse amigo dele falou, mas você é tão genial. O Retrato de Dorian Gray, inclusive, ele disse que escreveu assim, em poucos dias, ele estava com preguiça e ele só queria terminar, então ele só escreveu. Virou um sucesso da literatura. Mas há muita gente que dizia que as obras dele, elas têm uma ideia interessante, mas ele não colocava a genialidade dele nas obras. É como se a alma dele, e esse amigo fala isso nesse livro, parece que a sua alma está em todas as conversas. A sua alma é genial e eu vejo isso, mas a sua obra enquanto artista, eu não vejo a sua alma. E a resposta do Oscar Wilde era, eu gasto toda a minha alma conversando com você. Tudo que eu tenho de criativo e de genial eu estou colocando na minha vida, no meu dia a dia. O que sobra para minha peça de teatro é lucro. Então eu não sei se a gente esperar que as obras contenham tanta alma, né? Me veio esse exemplo do Oscar Wilde, porque é isso, a gente já cria com máquinas muita coisa, coisas que a gente encara como ordinárias. Talvez a gente espere um grande insight sobre como elas vão revolucionar a criação, mas é porque a gente ainda coloca a criação nesse lugar, bem a imagem do artista que surge no século XIX, do excêntrico e da inspiração, e aquela coisa que tem um je ne sais quoi, e a gente não sabe bem o que é, mas é artístico. E talvez a nossa simbiose com as máquinas já tá num outro nível. Talvez a pergunta não precise ser em relação à criação. Agora, voltando também, porque a gente está falando aqui no contexto de arte, a relação dessas máquinas, como que elas afetam o processo criativo, mas a gente não precisa se limitar a esse contexto, né? Da onde vem a ideia de criação, por exemplo? Acho que todo mundo já ouviu a palavra poesia. Poesia vem do grego, de um radical poiesis. Poiesis, uma das interpretações é criar. Poderia ser na literatura, poderia ser na oratória, mas poderia ser usado para criar de forma geral. No latim, o creare, por exemplo, ele estava muito vinculado com a vida, mas ele estava vinculado muito com criar uma ação política. Então, assim, criação pode ser muitas coisas. Sócrates falava que a mãe dele, que eu acho que era parteira, e aí ele tinha a ideia da maiêutica, e para ele a filosofia era um exercício de parir ideias, e ele chamava isso de maiêutica. Era o exercício de parir. E aí, para os gregos, o poiesis também tinha muito esse viés do biológico, que criação era um ato quase que, ou era político, ou era algo feito por organismos vivos. E a gente não está falando de criação artística, a gente está falando de um radical que era uma ideia de criação. Então, parir ideias, a ideia de que isso vem de algo, né? E na história da ciência, a gente tem aquela questão de que uma das quebras de paradigma é que a vida só vinha da vida, né? Isso foi uma quebra de paradigma bem importante, que aparentemente ocorreu de uma forma bem banal, porque deixei roupas sujas e vi que o rato não vem da roupa suja. Não sei se vocês lembram desse experimento que tinha no livro de ciências da escola. E aí falaram, a vida só provém de vida.
E isso derrubou toda uma teoria da origem abiogênica da vida. Aí vem Pasteur, lá maravilhoso, e fala, deixa eu ferver aqui um caldinho de carne, caldo quinor, versão Pasteur. Deixa eu ver se vai fermentar. Ah, não, se não tiver bactéria, não fermenta. Então, a vida só vem de vida. Acho que, para terminar, me vem uma frase do Cy Twombly, que é um artista conceitual, que eu não sei se vocês conhecem, que ele diz que, para ele, a arte só vem da arte. E aí é uma provocação interessante, que para a gente, que vida só vem de vida, até agora é o paradigma dentro do qual a gente opera. Que a arte só vem da arte? E será que a arte só vem da vida? Então, dependendo do que a gente está falando, e voltando para a questão da coevolução, como que isso vai impactar o criar com as máquinas? Mas o criar não precisa ser nesse contexto dessa fetichização artística, talvez, né? Muito obrigado, Padilha. A próxima pergunta vai para a Julie. Julie, em dezembro de 2024, a Adele foi acusada de um plágio pela música A Million Years Ago, que supostamente copiou a melodia de Mulheres, do compositor brasileiro Toninho Gerais. Como as descobertas da neuromúsica desafiam a noção de autoria, já que elas se baseiam tanto na fisiologia quanto na intuição artística? Existem um campo de invenção nas notas musicais ou apenas existe um universo de possibilidades onde as pessoas fazem descobertas possíveis de músicas? É muito interessante essa pergunta. Esse caso ficou bem famoso agora, né? Inclusive o Toninho ganhou o processo que ele processou a Adele, né? Por conta de plágio. E nesse caso específico, realmente é muito difícil dizer que não era um caso de plágio, né? Agora, quando você observa, quando eu escuto a sua pergunta, o que me vem na primeira coisa na mente é o seguinte: para a gente compor, né, para um compositor compor uma música nova, ele não tem como se abster de todas as influências, né, porque o cérebro ouviu música a vida inteira. Então, inevitavelmente, o cérebro de um compositor está cheio de referências. E isso é inerente ao processo criativo. Isso está junto. É impossível você simplesmente limpar, né, o cérebro dessas influências, dessas referências, inclusive que muitas vezes estão tão no subconsciente que você já não sabe realmente de onde vem. Inclusive, às vezes acontece, né, quando, por exemplo, eu estou fazendo uma música nova, às vezes eu me penso, gente, parece que eu já ouvi isso antes. Será que não é uma música que já existe? E aí o jeito de você descobrir é mostrando para os outros e falar, você já ouviu essa música? Né? Até o ponto das pessoas... Porque realmente é muito difícil você, às vezes, perceber de onde está vindo essa influência. Mas quando a gente vê, por exemplo, Tom Jobim, ele mesmo fala que ele bebeu muito de Chopin, por exemplo, né? Se a gente olhar músicas que ele compôs, ele mesmo fala abertamente sobre essas influências e citações que ele cria. E quando a gente fala, então, desse repertório possível, ele existe porque a gente tem essas influências, e o direito autoral ele trabalha dentro dessa lógica, porque o direito autoral ele fala o seguinte: quando uma obra completa 70 anos, ela volta para o domínio público. É como se você estivesse devolvendo, né, para a sociedade aquilo das inspirações que você teve. Então, essa é a lógica desse domínio público do direito autoral, dele prescrever num determinado nível de tempo, porque é como se ele estivesse reconhecendo que o compositor ele bebeu de muitas fontes para criar aquela obra, porque aquela obra, por mais que ela seja de autoria daquele compositor, e ela realmente, o direito autoral tem que dar autoria para o compositor que fez uma obra original, ao mesmo tempo, ele reconhece que existe, essa obra não existiria também sem tudo que ele bebeu de cultura durante a vida. E eu acho que é aí que existe esse ponto de retorno, que eu acho bonito, inclusive essa lógica, acho bem bonito. Então, quando a gente fala você usou uma palavra para descrever, que eu esqueci a palavra específica que você usou. A neuromúsica, ela usa esses conceitos, né? Por exemplo, quando a gente coloca um compositor dentro da ressonância, por exemplo, para ver o que está acontecendo no cérebro durante o processo criativo, a gente observa que existe a integração de
diferentes regiões durante a composição de uma música nova, por exemplo. Você precisa ativar circuitos e esses circuitos, eles necessariamente vão ativar os circuitos de processamento de emoção, por exemplo, vão ativar circuitos de memória também. Então, existem várias regiões sendo ativadas para esse processo poder acontecer. E também embasa essa linha do que eu estou falando, de que existem essas influências que são realmente... Agora, no caso, por exemplo, quando acontece um caso como esse, como o da Adele, que aí já não tem como não ser plágio, porque a música realmente é uma cópia, basicamente, da música do Toninho, o que aconteceu demorou um pouco, né, a ser feita a justiça, mas o que aconteceu foi, felizmente, um dos casos que você consegue fazer justiça com um caso desses, né, porque o Toninho era o autor original dessa música. Mas existem algumas regras, né? Por exemplo, se você tem até 7 notas, aí a partir da 7ª, aí já começa a ser plágio, né? Então, existem algumas regras para definir o que é plágio, até onde a criação é original e a partir de qual momento ela começa a ser uma cópia. Então, isso é uma coisa que a sociedade inventou, né? Já, por que 7? Por que não 8? Né? Então, assim, isso foram algum consenso que a gente chegou para tentar realmente conseguir fazer com que o direito autoral respeite a criação original de todo mundo e também essa lei do retorno dos 70 anos do domínio público, que eu acho muito importante. Muito legal, porque você me fez lembrar justamente o que os dois estão falando sobre coevolução, né? Que essa memória construída de várias notas e possíveis músicas e arranjos, parece que ele vai coevoluindo na humanidade, né? Então, acho que isso é bem interessante. E talvez pensar que talvez o direito ele proteja o trabalho da pessoa, mas o universo ainda da música consegue evoluir, uma vez que a gente está compartilhando esses sons através das pessoas, né? Então, acho legal. Bom, última pergunta individual para a Lina. No filme A Substância, a personagem Elizabeth Sparkle, através de uma manipulação biológica, nasce uma versão mais jovem de si mesma. Esse filme traz reflexões profundas não só sobre a relação da beleza com a sociedade, com o superego e com os transtornos mentais, mas, em uma análise mais fina, ela também discute sobre clonagem e a identidade de ser você em outros corpos. No final da sua residência artística, um conjunto de células suas formarão um minicérebro. Essa ativação neural do minicérebro, ela vai ser treinada ou ela vai ser... você vai tentar reconhecer a partir de uma inteligência artificial? Conta um pouquinho isso para a gente. E se esse minicérebro representar fragmentos de assinaturas neurais suas, você se considerará viva em outro plano de existência, ou seja, naquele minicérebro? Porque, se a gente parar para pensar em outras formas de existência, existem alguns casos de digitalizações de pessoas hoje que ficaram bem famosos, como foi o caso do show da Madonna, em que ela colocou o Michael Jackson para estar dançando no show dela. E também foi o caso da Volkswagen, que usou a Elis Regina no comercial. Essas pessoas são ou estão, de alguma forma, vivas em outro plano de existência? Gente, eu estou aqui pensando, né? O Will fez um puta trabalho, né? Ele pesquisou, ele elaborou bem essas perguntas, conversou com a gente antes, estava tudo bem fazer essas perguntas. Não, e aí a gente quase nunca responde as perguntas dele, né? A gente abre para mais um leque de 10 mil possibilidades de pergunta. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para o Will, porque, gente, ó, a labuta dessa pergunta. E aí, para não fugir à regra, é óbvio que eu não vou responder essa pergunta, eu vou abrir mais provocações, né? Só para... E já me desculpo de antemão. Acho que primeiro a ideia de vida, né, que a gente estava comentando. E aí eu vou... Né, quando eu estava na escola, eu fazia, sei lá, na minha época era 4ª série. Não sei como é que é a contagem hoje, eu estou um pouco perdida. E eu lembro que a professora de ciências era uma professora maravilhosa. E ela falou assim que a definição de vida é aquilo que nasce, cresce, tem metabolismo, reproduz e morre. Então, na definição de vida, a gente tem a ideia de morte. Minha surpresa na pandemia, quando a galera estava com medo de morrer. Falei, gente, vocês não leram o contrato? Não estava lá, tipo, nas letras pequenas. É isso que define vida, né? E aí, achei curioso que hoje de manhã, no café da manhã, sempre ótimo tomar café da manhã com o Eduardo Padilha, ele trouxe a Lynn Margulis.
né? Que é uma era, né, uma cientista, já faleceu? Já faleceu. E aí ela tinha essa coisa da autopoiesis, né? Que você pode complementar, por favor. Só resgatar, que a Alina falou, oi, a gente adora falar aqui o que a gente estudou na escola. Não sei, todo mundo deve odiar a gente. A pessoa fala, nem lembro disso da escola. Mas eu não sei se vocês lembram da mitocôndria. Todo mundo lembra que existe a mitocôndria, né? Eu não estou nem pedindo para dizer o que ela faz. A Lynn Margulis é a pessoa que propôs que a mitocôndria era uma bactéria. Que um dia uma célula comeu aquela mitocôndria, mas deu muito certo, porque a mitocôndria produziu energia para aquela célula. Porque o oxigênio é tóxico. E aí, a gente achou um jeito de metabolizar uma coisa que era tóxica. E aí a Lynn Margulis falava que quando a vida estava evoluindo no planeta e a gente era unicelular, tipo, do tamanho da mitocôndria, não existia morte, porque você se reproduzia por divisão. Se você é uma célula e você vira duas, você nunca morre. Filosófica, porque ela era uma bióloga bem filosófica. E aí ela falou que quando a gente começou a evoluir e virar seres com muitas células, aí precisou começar a surgir a ideia de morte. Porque você começa a ter a ideia de sexo, porque se você tem muitas células, você não consegue se reproduzir por divisão, e virar 2, e virar 4, e virar 8, então você começa a ter a ideia de sexo, de reprodução sexuada. E com a ideia de sexo vem a ideia de morte. Então a Lynn Margulis fala que o sexo é a primeira doença, a morte é a primeira doença sexualmente transmissível. A vida evoluiu, os seres passaram a se reproduzir sexualmente. Se eles se reproduzem sexualmente, eles passam a precisar morrer. E aí você passa para toda a sua descendência a herança, que é a morte, que é um pouco o que você está falando. Eu penso de outra maneira. Eu acho que a vida já é uma doença sexualmente transmissível, né? E aí eu acho curioso, porque você fala da substância, enfim, dessa coisa de fazer o upload. Eu falei, gente, para quê? Entendeu? Assim, eu quero morrer, entendeu? Tipo assim, eu não quero viver para sempre. Eu não quero ter 100, 120 anos, entendeu? Eu quero virar uma nuvem e chover. Entendeu? Eu lembro aqui que essa coisa do universo que você tinha comentado na abertura, gente, isso foi uma coisa que me perseguiu por muito tempo. Eu assisti um documentário que o final terminava. Será que todos esses dispositivos ópticos que a gente criou para ver as luzes e as estrelas é uma forma que as estrelas acharam para a gente ter consciência sobre si mesmas, né? Tipo, porque a gente olha para o universo, a gente tem essa consciência, a gente tem a consciência de morte. Eu não vejo nenhuma formiga tendo burnout. Entendeu? Tipo assim, a gente tem... então, assim, gente, desculpa, eu quero morrer. Assim, eu estou no contrato, eu li a risca, as letras pequenas, e estou tranquila com isso. E eu acho que eu estou viva porque eu vou morrer, entendeu? Eu estou aqui com vocês. O Padilha me zoa muito, fala que eu tenho uma pulsão de morte. Porque eu vivo todo dia intensamente, eu não sei qual vai ser o meu último minuto, né? Então, vamos por aí. Agora, pensando no meu mini-brain, especificamente, né? Quando eu estou pegando um punhado de células que tem ali um código genético, né, um DNA, que é meu, e eu coloco nessa placa de laboratório para crescer, né, e se transformar, pelo menos uma versão minha mini arroz, né, um grão de arroz, é óbvio, na minha cabeça, que isso não tem toda a experiência que eu tenho de vida. Porque essa experiência de vida é o que eu consigo compartilhar com vocês. Adoro o ChatGPT, porque eu sou uma pessoa que eu sou louca por documentação, eu documento tudo. Quem me conhece já viu o meu sistema de journaling. Até para eu lembrar o nome de tanta gente, que eu conheço tanta gente doida, tanto projeto, eu tenho que manter um bom sistema. Minha loucura tem método. E aí o mais legal do ChatGPT é que eu consigo não só acessar a minha própria documentação, como uma documentação histórica. Né? A gente produz ciência, a gente produz paper, eu consigo ter uma ajuda ali, né? um segundo cérebro, vamos dizer assim, que é o ChatGPT, para me ajudar a processar, analisar, enfim, tudo isso que a gente chama de inteligência artificial. Agora, o que ele não tem? Ele não tem experiência. Né? Tanto que é uma discussão que a gente tem. Será que as máquinas aprendem? Porque o aprendizado, uma das etapas do aprendizado, não é só identificar padrões, é sobre refletir sobre a própria experiência. E aí vai ter o viés da minha experiência. Eu sou uma mulher de 40 anos, né, brasileira, que nasci no Amazonas, né, rodei esse país até parar em São Paulo, mudei de uma cidade de 22 milhões de habitantes para uma cidade de 80 mil, né, morando num outro país, numa outra língua. Meu marido ele nasceu falante de língua alemã, eu falante de língua portuguesa, o nosso meio termo é o inglês. Então, eu tenho que pensar no que eu estou sentindo, na minha experiência de outros relacionamentos, e fazer uma tradução ali com ele para o inglês, que não é minha língua materna, né?
A língua portuguesa, assim como várias línguas latinas, elas têm a força no verbo, né? E aí a língua inglesa é tudo no pronome. Jesus amado, né? É meio terrível, assim, enfim. E aí eu tenho que fazer uma reflexão para pensar o que eu estou sentindo, o que eu preciso comunicar para ele. E eu acho que ele faz o mesmo exercício, porque o alemão, né, ele é outro mindset, e o verbo fica por último. Eu falei, gente, eu não teria paciência para ficar esperando a pessoa terminar a frase e eu entender qual que é o verbo que ela usou. Eu falei, que porra de língua, sabe? Então, assim, estou colocando tudo isso no contexto que o meu mini brain não vai caber tudo isso. Eu vou conseguir condensar tudo isso num grão de arroz? Mas se você pensar no início, e não no fim desse projeto, mas no início, quando eu estava lá no útero da minha mãe, eu derivei de uma única célula. Isso é o mais absurdo. Para mim não é absurdo como o cérebro funciona. Para mim é que uma única célula conseguiu se diferenciar e eu tenho aí um cérebro, eu tenho um sistema sanguíneo, eu tenho assim, né, várias estruturas que no total eu chamo de corpo, mas ela veio de uma única célula. E isso, para mim, enfim, para mim isso é um mistério, né? Eu falei hoje de manhã no workshop, né? Como que a semente contém o algoritmo da árvore, gente? Como que aquele negócio daquele tamanho consegue gerar uma angiosperma? Cadê os botânicos para me corrigirem? Eu acertei? Angiosperma? Eu era péssima botânica. Mas o ponto é esse para mim. Então, quando eu pego e volto ali, né, porque para fazer o mini brain, né, para explicar aqui tecnicamente, é coletado uma outra parte das minhas células, por exemplo, meu sangue. E aí essa célula tem que retroceder até o estágio que a gente chama de célula-tronco. E depois você reprograma essas células para especializar em algum tecido. Então, a ideia desse projeto é que eu consiga, por exemplo, coletar meu sangue, retroceder ao estágio, até eu conseguir especializar ela de novo em neurônios e mini-brains. Né? Então, é o meu DNA que está tentando ser reprogramado desde o início. E aí eu pergunto, será que o meu cérebro, neste caso, numa Petri dish, ele tem que aprender tudo de novo? Ele vai passar pelas experiências? E, no caso, essas experiências sem o corpo, o que elas significam? Né? E aí, por que eu gostaria, de repente, pegar a experiência que eu tenho hoje e fazer um upload, seja para o mini brain, seja para o mundo digital? Para quê, caralho? Deu, entendeu? Tipo assim... assim, essa é a minha visão de vida, entendeu? Tipo, tô bem tranquila, tô bem de boa. E aí eu acho que a criatividade, para mim, ela é mais sobre isso. O Padilha trouxe uma coisa muito legal que a gente já discutiu várias vezes, que foi a reprodução sexuada, né? Porque é uma coisa de tentativa e erro da natureza. Você vai embaralhando ali os códigos genéticos e algumas coisas emergem, né? Algumas características. E aí eu acho que criatividade tem um pouco desse lugar caótico, que é muito importante, né? Então, fica aqui. Desculpa não responder a sua pergunta, Som. Muito obrigado. A gente já está estourando aqui o tempo, tá bom? Então, a gente vai iniciar uma despedida, mas antes da gente finalizar, eu gostaria que vocês dessem só uma palavrinha final para o público mesmo, como que vocês veem essa relação humano-máquina na criação artística, para a gente finalizar. Uma fala bem curta, tá? Para a gente fechar o painel. Bom, eu acho que a relação humano-máquina na criação artística, ela tem muito a acrescentar, inclusive, para a criação artística. Eu tenho uma visão positiva sobre o avanço do uso da inteligência artificial para os nossos processos criativos, porque eu acho que, a partir do momento que a gente vai usando a tecnologia para realmente, digamos assim, otimizar o nosso processo criativo, eu vejo como uma ferramenta, porque eu acho que, por exemplo, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Vamos supor que você tenha uma máquina fotográfica. No caso, a máquina fotográfica é a ferramenta. No caso, a inteligência artificial, por exemplo, seria uma ferramenta para você ajudar a registrar um momento. Então, como se você tivesse uma interface que faz com que o processo ele seja alimentado e inspirado, porque você consegue, por exemplo, treinar a inteligência artificial com os seus próprios, suas próprias ideias, né? Ela começa a reconhecer esses padrões. Então, eu acho que tem muito a acrescentar e eu acho que, ao mesmo tempo, exige uma um certo cuidado para a gente só respeitar, por exemplo, essa questão dos direitos. No caso da música, a gente já está indo para esse caminho, porque quando você usa uma base de dados muito grande de músicas para você, por exemplo,
né, usar uma inteligência artificial, elas estão pegando músicas que foram criadas por pessoas, né, nesse caso. Então, agora, as associações de composição, né, por exemplo, a UBC, a Abramos, elas estão tentando entender como fazer com que esses direitos eles beneficiem os autores também. Esse uso da inteligência artificial também some, também beneficie e isso seja de uma forma boa para todo mundo e que isso não drene, né, que isso só acrescente. Então, eu acho que a gente está no momento certo agora de fazer com que isso aconteça de uma forma que seja positiva. Ainda há esse tempo para a gente ganhar com isso. A minha resposta é a seguinte: minha filha, quando tinha 5 anos, ela falou para mim que eu não era uma artista porque eu não sabia desenhar. Então, ela assistindo desenho animado, assistindo, enfim, né, YouTube, artista, bombeiro, enfim, policial. Então, cada um tem uma profissão, um jeito, né, como expressa socialmente a sua função. E na cabeça dela, um artista era aquele que desenhava, porque foi isso que ela aprendeu, né? E eu acho que a minha filha tinha 5 anos, mas eu acho que muita gente aqui acha que artista é aquele que produz um objeto de arte, né? É sobre o produto. Gente, para mim, ser artista é um modelo mental. É como eu vejo o mundo. Independente se eu sou cientista de dados, ou estou trabalhando com eletrônica, ou estou trabalhando com neurociência, é a forma como eu vejo o mundo. Quando minha filha falou isso para mim aos 5 anos, foi na pandemia, em 2020, e eu estava sozinha num ateliê, um Fab Lab de 200 metros quadrados. Eu desmontei 2 drives de DVD e fiz uma máquina para desenhar. Né? Cortei na laser, coloquei os motores, programei o Arduino. E falei, olha, a máquina desenha. Né? Eu não preciso desenhar, a máquina está desenhando para mim. Ela virou para mim, eu vou destruir essa máquina. Gente, né? Ela tinha 5 anos, né? E a gente aqui, o que a gente está querendo fazer? Muito bom, eu adoro essa história. Eu vou voltar para a coisa da evolução, acho que sobre humano-máquina na criação. Estou curioso para ver para onde a gente vai coevoluir, se é que vamos, que nível de simbiose a gente vai chegar, como que isso vai nos ajudar. Eu nunca vou poder parir, então eu gosto da ideia da maêutica. Se a tecnologia me ajudar a parir minhas ideias, para mim tá bom. Perfeito, pessoal. Muito obrigado a todos por comparecer. E agora a gente vai dar espaço para o próximo painel. Obrigado a todos.